Me indica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Me indica um quadrinho, um programa de indicações do podcast HQ Sem Roteiro. I saw you in my dream. We were walking hand in hand on a white sandy beach of Hawaii. Pode parecer um pouquinho estranho o que eu vou dizer agora, mas eu acho que toda vez que a gente acaba se aprofundando em alguma área de conhecimento com muita vontade, procura, de certa maneira, a história por trás dessa coisa que a gente gosta de estudar, a gente acaba encontrando algumas histórias de personagens que fazem parte desse mundo, que a gente acaba encontrando paralelos entre as coisas que eles gostam e as coisas que a gente gosta. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, além do HQ Sem Roteiro, né, eu tenho um podcast chamado Podcast Nicolas. É um podcast em que a cada 15 dias a gente assiste e discute de forma aprofundada sobre um filme da carreira gigantesca, né, e aparentemente ininterrupta do ator americano Nicolas Cage. Então, depois de mais de 90 episódios, né, quase 100 episódios, a gente acaba conhecendo um pouquinho sobre a vida do personagem, sobre a modo de atuação dele, sobre as coisas que ele faz que faz o Nicolas Cage ser o Nicolas Cage. Então, se eu fosse, sei lá, escrever um livro ou um quadrinho sobre a vida do Nicolas Cage, ocasionalmente eu encontraria certos acontecimentos bem bizarros, estranhos e engraçados que eu veria paralelo na minha vida. Eu pelo menos encontraria certo grau de inspiração, ou diria, caramba, eu também já passei por uma coisa similar a essa. Eu acho que é uma coisa da gente, a gente acaba projetando no mundo e nas histórias do mundo, histórias de nós próprios, né? Visões próprias da gente que a gente acumulou na nossa vida a partir da nossa própria história, certo? Esse comecinho de Me Indica um Quadrinho tá um pouquinho estranho, mas eu prometo que eu vou tentar fazer sentido. Porque a HQ que eu vou indicar hoje é uma das minhas melhores leituras do ano de 2021. Foi enviada pra mim pelos amigos da Editora Nemo. E tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Por quê? Em Ondas, do A.J. Dungo, é uma HQ que conta uma história real. É uma HQ autobiográfica do próprio A.J. Dungo, que é um ilustrador lá da Flórida, nos Estados Unidos. E nesse quadrinho, ele conta duas histórias. Uma é autobiográfica, a outra também, de certa forma, a partir do que eu acabei de dizer pra vocês. Nesse quadrinho a gente conhece o AJ, um jovem da Flórida que gosta de andar de skate, etc, e que conhece uma jovem chamada Kristen. Eles dois se apaixonam e vivem um relacionamento, um namoro adolescente e jovem como qualquer outro. Ele narra minuciosamente os primeiros dias, o primeiro momento em que ele se encontrou com ela, as investidas, por muitas vezes falhas, os erros, os problemas e também o começo da relação e a dimensão trágica desse relacionamento que acabou de maneira bastante triste. A Kristen tinha um câncer em estado avançado e ela veio a falecer ainda muito, muito jovem. E qual é a outra história que o AJ conta? Como eu falei pra vocês, existem duas histórias que não deixam de ser autobiográficas. Essa mais diretamente, a outra de maneira um pouco mais indireta. Uma das grandes paixões que unia o AJ com a Kristen era a paixão que eles tinham por surf. Sim, esse esporte que recentemente estreou nas Olimpíadas de Tóquio, né? Esse esporte radical que ambos adoravam fazer lá nas costas marítimas, lá no oceano da Flórida. Eles dois eram bastante apaixonados por surf, e a outra história que Em Ondas conta, esse quadrinho maravilhoso da Nemo, conta, é a história do próprio surf, do surf que a gente conhece hoje em dia, do surf contemporâneo. Então, nos vários capítulos que a gente tem do Em Ondas, a gente tem uma história paralela a outra história, a relação entre AJ e Kristen e a história do surf mundial, começando lá na Polinésia, viajando para os Estados Unidos, discussões sobre o desenvolvimento das pranchas e da criação do surf como um esporte, não apenas como um ritual dos nativos da região. Então, o que o AJ faz é fazer um paralelo entre essa história que é muito anterior a eles dois e a história deles dois. Ele encontra, de certa maneira, nos ímpetos, nas vontades, nos desejos desses vários personagens que revezam a história do surf, os ímpetos e os desejos, as paixões e a vontade de estar no mar, que o próprio AJ e a Kristen também têm. Em Onda, sem dúvida alguma, é top 3 dos melhores quadrinhos que eu já li nesse ano de 2021. E dificilmente vai estar fora da lista de melhores do ano desse ano. Fora da minha lista, no caso, né? A HQ da Nemo tem capa cartonada e ela tem duas cores diferentes. O azul, esse azul do mar que pinta e colore a história de Kristen do AJ, e o marrom da areia da praia, que começa a areia do tempo que passa numa ampulheta, conta a história do passado e do presente da contemporaneidade desse esporte chamado surf. Talvez, utilizando a lógica do paralelo entre a coisa que a gente estuda e a coisa que a gente gosta, se eu fosse fazer um paralelo entre eu e o Nicolas Cage, eu faria um paralelo entre o fato de ele adorar tanto o cinema que ele se mete em cada enrascada pra poder fazer o que ele tanto ama,
que talvez eu veja um paralelo comigo e o meu desejo ininterrupto e constante e infinito de estar perto sempre de bons quadrinhos. E sem dúvida alguma, Em Ondas é um desses exemplos. A HQ foi lançada pela Nemo, como eu disse, com capa cartonada, interior colorido, com essas duas cores, né? A gente tem essas duas cores contando essas duas histórias em paralelos, mas mais unidas do que a gente poderia imaginar no primeiro momento. E como eu falei pra vocês, é um quadrinho autobiográfico, que é particularmente o tipo de quadrinho que ultimamente eu tô mais próximo, por causa da minha pesquisa. Ela é uma HQ linda, belíssima, tão gostosa de se ler, quanto dolorosa de se acompanhar. É uma história sobre luto, é uma história sobre amor, é uma história sobre passado, presente, é uma história sobre a macro-história de toda uma área de conhecimento e também sobre a micro-história de um casal vivendo o máximo que pode com o pouco tempo que tem. Eu acompanhei recentemente algumas pessoas próximas a mim em aulas de surf. Eu nunca pratiquei esse esporte, mas acompanhei algumas pessoas e eu sempre acho interessantíssimo como é um esporte que eu acho que eu não me vejo praticando, porque é um esporte que lida bastante com a frustração. Às vezes você tá em cima da prancha e você deixa passar uma ótima onda, assim como você sobe na prancha para tentar fazer as suas manobras numa onda que quando você já tá na metade dela você percebe que ela nem era tão boa assim. Então Em Ondas não deixa de ser também uma história sobre isso, sobre como lidar com as frustrações e às vezes a dor que é não estar necessariamente no movimento certo, na hora certa na nossa vida, essa dissincronia que às vezes é de uma onda que quebra antes, às vezes é de uma paixão ou de uma vida de alguém que a gente ama e que se vai antes do que a gente imagina, antes do que a gente gostaria de imaginar, né? Então eu recomendo bastante Em Ondas, é delicioso, é um quadrinho maravilhoso. Tenham na estante de vocês, leiam, deem de presente para quem ocasionalmente gosta de algum tipo de esporte ou que queira uma história autobiográfica ou queira ler um quadrinho gostoso de se ler. É muito interessante porque a Nemo tem essa característica que é até de certa maneira similar a certas editoras, mas que particularmente é uma característica muito próxima, muito particular da Nemo, que são quadrinhos que parecem que são feitos para pessoas que não costumam ler quadrinhos. Não que não seja um bom quadrinho, não que seja uma boa narrativa gráfica, porque é fluido, como uma onda que quebra no mar. Mas é um quadrinho gostoso de ser lido porque, antes de tudo, é uma história tão humana e tão pessoal e tão gigantesca, tão pequena e ao mesmo tempo tão gigante, que faz qualquer pessoa se identificar em maior e menor grau. Essa é a minha indicação do Me Indico Quadrinho dessa semana. Eu indico para vocês Em Ondas, do A.J. Dungo, lançado aqui no Brasil pela editora Nemo, com tradução do amigo querido de sempre, Érico Assis. Fica a recomendação para pessoas que gostam de surfar, para quem gosta de mar, ou para quem não gosta de uma das duas, pelo menos que gosta de uma boa história em quadrinhos. Soothes my restless soul, the sound of the ocean rocks me all night long. Oh, last night in my dreams I saw your face again. We were there